Tributo não é custo, é estratégia. Ou assim que deveria ser. Na semana passada, um empresário esteve aqui presente conosco e ele comentou o seguinte: doutora Franciele, a parte da tributação é a parte que mais leva ao meu fluxo de caixa, é o que está tornando a minha operação inviável. Sabe o que a gente entende como resposta? Talvez sim, mas muito provavelmente não é o fato da existência do tributo, mas da forma como ele está sendo entregue, como ele está sendo conduzido dentro dessa empresa. Se ele tem ou não estratégia na condução dos tributos. Porque tributos, pessoal, eles vão existir. Independente da região que a gente esteja, seja Brasil, seja Paraguai, seja Uruguai, seja Argentina, seja região da América, dos Estados Unidos da América, seja região europeia, vai existir carga tributária nestes outros países também. E quanto mais rápido for a nossa conscientização sobre que nós temos que ter conhecimento e ter estratégia sobre a gestão dos tributos, mais fácil fica para nós na nossa operação, mais fácil fica para que a gente tenha um entendimento sobre o movimento dessa carga tributária no nosso produto, no nosso serviço, no nosso fluxo de caixa e, por final, no nosso lucro a cada período. Então, ter conhecimento e entender que a carga tributária vai existir e quanto antes você ter essa maturidade sobre isso, é você conseguir colocar mais rápido lucro de verdade dentro do seu negócio, dentro da sua operação. Aqui eu vou ler para vocês uma matéria. Empresas brasileiras quebram, não porque pagam tributos, mas porque, na sua grande maioria, até pelo menos os 5 anos de atividade, não sabem o que estão pagando, o porquê que estão pagando e, principalmente, como que elas poderiam pagar diferente. Dentro da lei, respeitando os regimes, a estrutura e o enquadramento da operação e com planejamento. Vocês conseguem perceber o quanto que a palavra planejamento, estrutura, estratégia, conhecimento, domínio, elas são fortes, elas são presentes. Então, quanto maior isso dentro da empresa, maior é a chance da empresa ter uma boa prospecção, uma boa expansão de fato sólida, não aquela prospecção que faz simulação contábil. Isso não existe porque então sua empresa de fato não cresce, entende? Outro ponto que a gente tem que ter conhecimento e amadurecer a nossa visão sobre o impacto tributário na precificação, no fluxo de caixa e na expansão da empresa. Vamos então por etapas, porque a nossa ideia aqui neste canal é que vocês entendam, que vocês tenham informação, que vocês peguem essa informação e levem para o seu dia a dia. Quando nós falamos de impacto tributário na precificação, a gente está dizendo que tributo compõe a margem. Então, assim, ele compõe além da margem, custo. Anota no caderninho e leva para discussão aí com o seu setor contábil, depois o setor de vendas, o comercial, aqueles setores que estão ativos fazendo a tua precificação. Tributo compõe custo e compõe margem. Você precisa entender o impacto do tributo dentro do custo e quanto de margem que você tem analisando a sua carga tributária. O que é um erro muito comum aqui? Você formar o preço sem analisar o IVA, sem analisar a ISS, sem analisar a ICMS, sem analisar PIS, sem analisar COFINS, sem analisar IPI, e lá no final você descobre que sobrou pouco. E aí você pode pensar assim, nossa equipe de vendas, nós temos que intensificar nossas vendas. Mas daqui a pouco não é só o problema lá no seu comercial, não é só lá na venda. O seu problema pode estar aqui no início, na sua precificação. Porque se você não entende, empresário, se você não entende, gestor e tomador de decisões, que a carga tributária, o impacto da carga tributária está ligado diretamente no seu preço, você provavelmente está operando no prejuízo e nem imagina. Então, vamos pensar aqui no exemplo prático.
o serviço com o ISS, você vai ver bastante também, ISSQN, e 5%. Esse imposto, ele é municipal, então eu vou pagar para o município X. Eu vou ter PIS e COFINS, ele vai ser cumulativo ou ele não é cumulativo. Entender sobre PIS e COFINS cumulativo ou não cumulativo faz uma diferença brutal dentro da sua tomada depois de decisões com créditos e débitos. E o pós-reforma? Você tem que pensar agora, 2026 já é pós-reforma, ano de testes, ano de alíquotas. Como que fica? O IVA, ele se divide, nosso IVA é o dual, em IBS e CBS. Futuramente, elas vão fazer incorporação, já estão trabalhando em incorporação da ISS, da PIS, da COFINS, da ICMS e do IPI. Então, pós-reforma, né, o seu IVA, ele incide em cadeia e ele muda a lógica dos seus créditos. Depois, quem é do Simples Nacional vai ter a opção de escolher recolhimento CBS e IBS por dentro ou por fora. E aí você vai ficar assim, confuso, perdido, você precisa entender isso agora. Os outros regimes, o presumido e o real, já estão fazendo testes, já estão trabalhando, já estão fazendo destaque. Você que é do Simples, é o seu momento de fazer um estudo. Possivelmente essas outras empresas já estiveram em reuniões, elas já sentaram com seus conselhos, elas já estudaram qual era o melhor caminho, quais são as possibilidades. Mas se você não fez ainda dá tempo. Ainda assim, consegue se fazer um planejamento, consegue olhar e consegue ajustar. Estou avisando agora, ainda dá tempo. E outro momento que a gente falou, o impacto tributário é na precificação, no fluxo de caixa e na expansão. E como que ele funciona, então, no fluxo de caixa? No fluxo de caixa, os tributos, eles são pagos antes do lucro e antes do caixa entrar. Então, o Brasil agora, ele cobra como se todo mundo fosse uma multinacional, com capital infinito. Isso, vocês precisam entender disso. O split payment, ele está aí, ele vai fazer essa fiscalização. Quanto antes vocês terem essa estrutura tributária dentro das suas empresas, melhor para vocês. Também o que a gente tem que observar quando a gente fala de fluxo de caixa? Regime de periodicidade. Esses são os períodos que importam, tá? Importam bastante para a alíquota. E quando falamos de expansão, então? O que o tributo vai definir? Eu quero expandir. O que o tributo vai definir para mim? Onde que eu vou abrir minha filial? Importa? Não importa? Eu ainda vou trabalhar benefício fiscal? Situação de logística? Qual o impacto? Eu tenho matéria-prima importada? Eu exporto? Por que eu vou abrir em tal situação, em tal lugar, em tal região? Você precisa entender sobre isso, a carga tributária impacta. Então, você precisa entender aonde que você vai abrir. Agora, a reforma tributária muda o recolhimento. Mas eu tenho a possibilidade de algum outro benefício ainda? Tem alguma situação que me privilegia abrir numa região X? Você precisa ir adaptando isso aos seus planos de expansão. Onde que eu vou produzir? Como? Se eu vou exportar? Se eu vou só importar? Depois eu faço uma pequena transformação e nacionalizo? Como que eu pago os dividendos? A gente teve mudança sobre a reforma da renda. Como que eu vou pagar os dividendos? Com que período? Como que eu vou atrair meu investidor? Como competir fora do Brasil? E aqui a gente vai começar a estudar a internacionalização, que vai conversar diretamente com a minha capacidade de sustentação de operação. A internacionalização, eu tenho mais de uma forma. Eu posso vender meus produtos e estar internacionalizando. Eu posso ir além e montar uma filial, abrir uma extensão em outro país. Mas se eu não entender de carga tributária, eu não consigo sustentar a operação. Você consegue entender que carga tributária, ela sai daquele enredo que nós possuíamos de que é só um valor, é um percentual que eu pago para a gente usava ainda essa expressão, a gente ouvia assim, eu pago um valor de imposto para o governo.
ela é mais complexa, ela é mais completa do que a gente está acostumado a ver, ela se torna ainda mais monitorada, mais exigente. A Receita Federal tem seus sistemas muito avançados, então, empresário, tomador de decisões, esse vídeo aqui, ele é primordial. Ele é a base, o nível 1, para que você comece a tomar mais conhecimento e entender ainda mais sobre tributos, o quanto que eles impactam na sua expansão, no seu fluxo de caixa, na sua precificação. E no próximo vídeo vem mais conteúdo prático,